Nós vamos passar agora para a nossa segunda infecção de hoje, que é a diarreia viral bovina. Então vejam o que a gente comentou lá no início da aula, né? Se você observar essa imagem, né, você pode também desconfiar que esse animal ele tem IBR, porque uma das características da diarreia viral é essa presença de exudato catarral no trato respiratório, né? Então veja que semelhança. Então a diarreia viral é uma doença também infecciosa, mas geralmente subclínica, né? Caracterizada por inflamação e erosões na mucosa do trato digestivo, febre e diarreia. Então, olha só, erosões, né, na mucosa do trato digestivo, muito parecido com o IBR, né? Também é uma doença de notificação obrigatória pelos mesmos motivos das doenças anteriores, pela sua importância, pelo seu impacto que venha a acontecer nos rebanhos infectados. É uma doença com uma distribuição vasta também, né, na Terra. Então, esse patógeno, ele pertence à família Flaviviridae e gênero pestivírus. Então ele é um pestivírus, né? Ele pertence a uma família ligeiramente diferente da primeira infecção, mas a essa família também nós temos outros parentes importantes, como o vírus da peste suína clássica, o flavivírus da dengue, da febre amarela, né? Eles são muito próximos antigenicamente falando, né? Eles têm características muito similares. Aqui nós temos uma representação da estrutura do flavivírus. Então nós temos as projeções, né, que vão estar aqui na sua parte mais externa. Nós temos as proteínas do capsídeo, as proteínas do envelope, que são muito importantes, a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, o próprio envelope e o RNA. Então não é um vírus de DNA, né? É um vírus de RNA. Então, veja só, nós temos essas chamadas proteínas do envelope, que são essas projeções que nós vamos ter aqui mais na sua parte exterior, né? E essas proteínas elas vão desempenhar funções importantes no processo de infecção. Então, por exemplo, AE1 e AE2, elas são responsáveis tanto pela manifestação da imunidade, né? Geralmente os anticorpos que são formados, eles agregam, né? Eles são constituídos para interagirem com essas duas, como elas também servem para fazer a interação com a célula do hospedeiro. Tá? Então, essas proteínas do envelope elas são importantes antígenos de superfície. Aqui nós temos uma situação em relação às características e à classificação desse agente. Atualmente, nós sabemos que existem 3 genótipos diferentes desse vírus, né? Se você pegar uma literatura mais antiga, vocês vão observar que ele dizia que só existiam 2 genótipos. O BVDV1, ou seja, o vírus da diarreia viral bovina tipo 1, e o vírus da diarreia viral bovina tipo 2, certo? Ou peste vírus A e peste vírus B, como era conhecido. Recentemente foi descoberto uma terceira variante, um terceiro genótipo desse vírus, que eles nomearam de Robi-like ou peste vírus H. Tá? Então, não se sabe muito a respeito da importância epidemiológica desse Robi-like, desse tipo 3, né? Mas já se tem notado a presença dele em alguns rebanhos. Tá? Mas, de maneira geral, esses genótipos, os 2 genótipos, mas principalmente o primeiro, né, é o causador da diarreia viral bovina. E, atualmente, com o avanço das técnicas moleculares, eles têm feito subdivisões desses genótipos. Então, dentro do BVDV1, nós temos subgenótipos. Então, são variantes desse genótipo, assim como acontece nos outros. Então, juntamente com outras espécies dos vírus, como por exemplo da peste suína clássica, doença das fronteiras, e pestivírus não caracterizados e também pestivírus atípicos. Então, existem vários genótipos dentro dessa família. Outra classificação que a gente não pode misturar, né, seria essa classificação que diz respeito ao cultivo celular, ao comportamento que esses vírus eles fazem quando estão em cultivo celular. Então, existem o que eles chamam de amostras citopáticas
ou, dependendo da literatura que vocês pegarem, amostras citopatogênicas e amostras não citopatogênicas. Tá? Então, só voltando aqui ao slide anterior, nós temos, por exemplo, no BVDV1, né, podem existir, dependendo da situação, tanto amostras citopatogênicas como amostras não citopatogênicas, assim como nos outros genótipos. Então, a gente não pode confundir, tá, essa situação. Quando a gente diz que uma amostra é citopatogênica, significa dizer que quando você submete esse vírus a um cultivo celular, ele vai causar a destruição daquele cultivo celular, aquela lise das células do cultivo. Tá? E aí, estudos conseguiram identificar que essa citopatogenicidade em cultivo, ele está relacionado com a capacidade do vírus expressar uma proteína não estrutural chamada de NS3P80. Então, o vírus não citopático ele não expressa essa proteína. Só que em determinado momento, né, pode haver uma espécie de mutação e aí essas cepas, essas estirpes não citopáticas começam a produzir, a expressar essa proteína que não é estrutural. E aí eles se tornam o quê? Citopáticos. São, a partir de então, capazes de causar uma destruição do cultivo celular. Tá? Então, não vamos misturar os biótipos, né, citopático e não citopático, com os genótipos que nós vimos lá atrás, que são os genótipos de acordo, né, com o estudo do genoma do vírus. O biótipo não citopático representa a maioria dos isolados de campo, sendo responsáveis também por infecções persistentes. Em contrapartida, os citopáticos são isolados quase que exclusivamente com os animais que apresentam doença das mucosas. Então, a doença das mucosas é a principal manifestação clínica da diarreia viral bovina. E a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, né? Então, por que nós falamos dessa questão de amostras citopáticas e não citopáticas? Porque isso vai fazer toda a diferença na manifestação dessa forma clínica tão importante. Tá? Então, as amostras citopláticas são geradas em animais persistentemente infectados a partir de mutações, recombinações, rearranjos ou delações que ocorrem nos vírus não citopáticos originais, levando à expressão dessa proteína NS3. Então, para que essas amostras citopáticas ocorram, né, elas não vão entrar no animal, não vão vir de fora. Esse animal ele vai se infectar inicialmente com uma cepa não citopática do vírus e aí ela vai sofrer um rearranjo, né, uma recombinação dentro do animal, né, uma vez já infectado, e vai se tornar citopática dentro dele. E aí, a partir dessa mutação, né, desse biótipo, é que vai surgir, então, a doença das mucosas. A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes adiante, né? Então, mais uma vez, é importante que o genótipo não seja confundido com o biótipo. Né? Dentro dos genótipos 1, 2 e também o 3, agora que a gente sabe, né, já foi isolado, inclusive no Brasil, pode existir esses dois biótipos. Como nós falamos, essa doença também tem distribuição mundial. Então, daí a importância dessa notificação obrigatória. Né? E uma coisa importante, talvez uma das características mais importantes dessa infecção. Como é que essa doença, então, ela se mantém nos rebanhos? Como é que ela se dissemina para rebanhos que antes não estavam infectados? Então, os grandes responsáveis, na maioria das vezes, os grandes responsáveis pela manutenção ou pela chegada da doença dentro de um criatório são o que nós chamamos de animais portadores ou persistentemente infectados. Tá? Ou, como é bastante conhecido na literatura, animais PI. PI vem de persistentemente infectados. O que significa isso? Significa que esses animais eles foram infectados geralmente em útero. Dependendo da época que ocorreu essa infecção em útero, esse feto ele vai ter um destino. Tá? Então a gente vai falar sobre isso.
Mas existe um determinado período de gestação que, se a infecção acontecer nesse período de gestação, os animais eles vão nascer infectados. O organismo deles vai interpretar o vírus como se fosse uma parte de si mesmo, porque essa infecção ela aconteceu antes do desenvolvimento do sistema imunológico desse feto. E o pior de tudo, eles vão ser soronegativos. Então, olha só que coisa interessante, né? O vírus ele infecta o embrião antes da formação da imunidade dele. Quando essa imunidade surge, começa a ser desenvolvida no feto, o vírus já está lá. Então, ele vai ser interpretado como uma parte natural do animal, do feto, né, do bezerro. E aí, o sistema imunológico não vai criar anticorpo para ele, porque para todos os efeitos é uma parte do organismo do animal, né? Então, eles vão estar infectados, eles vão ser persistentemente infectados, ou seja, eles vão carregar essa infecção para o resto da vida e não vão manifestar nenhum tipo de esboço imunológico, né? Não vão ter anticorpos para serem detectados. A transmissão, então, o vírus se mantém endêmico em um rebanho através de animais portadores, né, persistentemente infectados, e é transmitido através do contato direto ou indireto. Então, como é que vai acontecer a transmissão, nesse caso? Né? Por fomites, pela placenta ao feto ou também pelo sêmen. O vírus, aqui nessa mesma situação, ele vai estar presente em todas as secreções e todas as excreções desses animais persistentemente infectados. Então o animal está lá, persistentemente infectado, dentro do rebanho, muitas vezes sem manifestar sinal clínico nenhum, mas vai estar eliminando o vírus nas suas secreções nasais, né, e outras excreções que ele possa vir a manifestar. E você muitas vezes vai passar despercebido, né? E a infecção assim vai se disseminando dentro do criatório. Por isso que é tão importante que na aquisição de animais novos para o plantel seja cumprido com rigor aqueles planos de biossegurança, quarentena, teste do animal antes da entrada no rebanho, para evitar justamente que você coloque um cavalo de Troia dentro daquele criatório. Então, ó, mais uma vez, né, um mapa demonstrando da mesma forma, muito parecido com a IBR, né, a ocorrência do vírus nas Américas, na Austrália, na Europa, né, eventos em curso também na Ásia, né? Então, é um vírus que está também tem essa distribuição cosmopolita. A partir de agora, a gente vai falar um pouco de maneira para facilitar, né, a didática. Nós vamos falar da infecção dependendo da situação. Então, primeiro vamos começar pela situação de ocorrer infecção em animais que não estão prenhes. Então, a infecção de um animal imunocompetente após o seu nascimento pelo vírus da diarreia viral bovina tipo 1, geralmente é assintomática. Então, olha só, né? Um animal, já um bezerro, né? Às vezes já em fase de terminação, tal, ele se infecta e geralmente essa infecção vai ser assintomática. Vai acontecer uma viremia, né? Porque o vírus ele vai infectar o animal, vai seguir toda aquela via que a gente falou, e vai acontecer produção de anticorpos, né? Porque esse animal ele já tem o sistema imunológico desenvolvido, então vai haver a produção de anticorpos. Pode acontecer essas lesões ulcerativas na mucosa oral, né, em decorrência dessa replicação, e isso geralmente vai acontecer em bezerros que são maiores de 6 meses. Né? Então, essa seria a situação de animais não prenhes. E aí, nós vamos ter as outras situações que podem acontecer, principalmente de animais prenhes, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o vírus da diarreia viral bovina ele é muito imunossupressor. Então, muitas vezes, como a gente viu, né, a diarreia viral bovina em si, a infecção por esse vírus, ele, na maioria dos casos é assintomática, mas esses animais infectados eles vão ter uma imunossupressão, né, em decorrência da infecção pelo vírus. E a gente sabe muito bem que, havendo imunossupressão, eles vão sofrer durante toda a sua vida com outras infecções. Vejam essa foto, né? E aí a gente vai desconfiar de qual desses animais é um animal infectado. Então, ó, é esse aqui, o menorzinho, certo? São bovinos da mesma idade,
E esse é o animal infectado do rebanho. Então a gente vê como a infecção ela afeta diretamente o animal infectado, causando uma redução nesse desenvolvimento. Tá? Então é uma doença silenciosa, muitas vezes não manifesta aquelas síndromes que a gente falou, né? Mas causa um impacto indireto nesse animal, no desenvolvimento, no crescimento, na produtividade desse animal infectado. Tá? Então, essa imunossupressão muitas vezes é responsável por isso, né? Ele vai sofrer com outras infecções. E aí, finalmente, a gente chegou na infecção de animais prenhes. Então, o que é que vai acontecer? Quando uma fêmea gestante, né, uma vaca, ela se infecta, vai haver a infecção intrauterina. Então, o vírus ele tem a capacidade de infectar, de causar infecção em útero. Dependendo do tempo de gestação, vai acontecer situações diferentes com esse feto, como a gente falou. Então, por exemplo, se for bem no início da gestação, vai ocorrer o quê? A morte fetal, a reabsorção embrionária, pode ocorrer aborto também, né? Mumificação, natimortos ou nascimento de animais fracos. A morte fetal geralmente acontece até o 4º mês de gestação, então isso a gente precisa ter em mente. Né? Se essa fêmea se infecta e ela está no início, até o 4º mês de gestação, existe uma probabilidade muito grande de acontecer a morte fetal, a mumificação, a reabsorção desse feto. Se for um pouco mais adiante, podem haver manifestações, né, malformações congênitas. Então, o vírus ele vai causar uma agressão, uma lesão no feto que pode ocasionar hipoplasia cerebelar, microcefalia, hidranencefalia, mielinização deficiente da medula espinhal. Então, esse animal ele vai ter essas malformações, né? Nos olhos, atrofia ou displasia da retina, catarata, microoftalmia, então também lesões no globo ocular. Aplasia tímica, bragnatismo é uma coisa muito comum de se observar, retardo no crescimento. Então, isso são impactos também dessa infecção, resultantes dessa infecção em útero. Podem ocorrer alterações reprodutivas em fêmeas não prenhes, né, como infertilidade e repetição de cio. Então, outro impacto na esfera reprodutiva. Né? Esses animais vão ciclar, né, não vão conseguir manter a gestação, vão ter repetições de cio. Alterações na qualidade do sêmen. Então, os machos também sofrem esse impacto. Né? Diminuição na motilidade e anomalias morfológicas nos espermatozoides, diminuindo muito a capacidade, a qualidade desse sêmen. Então, são também impactos indiretos causados pela infecção. E aí, né, levando em consideração esses animais que se infectaram em útero, se for essa infecção ocorrer depois do 4º mês de gestação, esses animais possivelmente irão nascer. Irão nascer infectados, como a gente falou lá no início, né, sem a presença de anticorpos, então eles são o que nós chamamos de animais persistentemente infectados. Nós já vimos que os animais persistentemente infectados eles vão ser os grandes responsáveis pela manutenção ou pela introdução da doença dentro de um rebanho. Só que não para por aí. Né? Nesses animais persistentemente infectados é que vai ocorrer a forma mais grave da doença, que é a doença das mucosas. Né? Então, a doença das mucosas é a manifestação clínica mais grave da diarreia viral bovina. Certo? E como é que ela vai se manifestar? Então, esses animais a gente viu, né, que eles se infectaram em útero, geralmente com cepas não citopatogênicas do BOHV1. Né? Então, do vírus da diarreia viral bovina em útero. Né? E aí, como a gente viu, vai haver uma mutação, um rearranjo, né, nessas cepas não citopáticas, e elas passam então a se tornar citopáticas. Uma vez expressando aquela proteína NS3 que a gente falou, né, elas se tornam citopáticas e começam a causar essa destruição tecidual que vai resultar na doença das mucosas. Então, nós temos que lembrar isso. Os animais persistentemente infectados podem sofrer uma mutação. As cepas não citopáticas que estão infectando esse animal vão se tornar citopáticas e aí a doença vai aparecer. Então é uma doença endógena.
Por sua vez, a doença das mucosas ocorre em baixa morbidade, porque assim, dentro de um rebanho, né, dos animais infectados, não são todos que vão manifestar a doença das mucosas de uma vez. Então a morbidade é baixa, porque essa transmissão a gente viu, né, mais cedo que é uma transmissão vertical, da mãe para o feto. Então tem uma baixa morbidade, em torno de 1 a 2%, só que, em contrapartida, tem uma letalidade altíssima. Então esses animais que vierem a manifestar a doença das mucosas, eles praticamente todos vão morrer. Então é uma altíssima letalidade. Ocorre em bovinos com 6 meses a 2 anos, mas também pode ocorrer em qualquer idade. Não se sabe exatamente qual é o gatilho, qual é o mecanismo que vai fazer com que ocorram essas mutações. A gente sabe que na natureza esses rearranjos, essas delações, essas mutações acontecem de maneira espontânea. Não se sabe exatamente o porquê. Então isso vai depender dessa situação. Então, nessa forma, na doença das mucosas, o que é que vai acontecer? Na forma aguda, da doença, diarreia profusa e hemorrágica. Então, por isso que chama de diarreia viral bovina, porque uma das coisas que eles observavam nos primeiros relatos dessa doença era a presença dessa diarreia profusa com presença de sangue, febre, entre 40 e 41 graus, salivação, também por causa dessas lesões que podem acontecer, descarga nasal e ocular, desidratação, depressão e morte. Também pode acontecer laminite, coronite, então você vê que é uma infecção sistêmica bem pesada. Os animais afetados apresentam severa leucopenia, então vai haver uma diminuição nas células brancas, nos leucócitos, em decorrência da atividade viral. Na necrópsia observam-se úlceras e erosões em toda a mucosa do trato digestivo. Então veja, também pode-se observar essas lesões ulcerativas na mucosa, muito parecido com o que a gente viu lá, por exemplo, na traqueia de um animal com IBR. Então, vai também ser uma coisa bem complicada para você fazer um diagnóstico diferencial. Veja essa imagem. Então, esse animal ele apresenta essas ulcerações, essa vermelhidão na mucosa oral. Também vai haver um comprometimento ocular, como na primeira doença, e o aborto da mesma forma. Então, são síndromes, são doenças muito parecidas. Esse quadro eu acho muito interessante, para que vocês depois deem uma analisada mais com calma nele. Porque o que é que ele nos mostra? Aqui nós temos o tempo de gestação de uma vaca, certo? Então, de acordo com o período, com os dias de gestação que ocorrer a infecção, isso vai ter um resultado diferente. Então, veja só. Se a infecção acontecer até os 45 dias de vida embrionária, muito provavelmente vai haver a morte do embrião. Porque aqui vai ser uma infecção muito massiva e o embrião recém-formado ele vai acabar sendo reabsorvido. Se essa infecção ela acontecer aos 45 dias de gestação até mais ou menos os 125 dias, os animais têm uma tendência muito alta a nascerem PI, ou seja, aqueles animais persistentemente infectados que a gente falou. Eles vão ser positivos para o vírus, eles vão ter o vírus e vão ser negativos para anticorpos. Por quê? Porque o desenvolvimento da resposta imune só vai começar a se desenvolver depois dos 100 dias de gestação. Então, a partir desse momento, os animais infectados, os fetos infectados, eles vão nascer persistentemente infectados, com cepas não citopatogênicas. Se essa infecção acontecer entre os 100 e mais ou menos 150, 160 dias, pode haver aquelas malformações que a gente falou lá atrás, ou uma possível persistência também nesses animais que vierem a nascer malformados. E a partir dos 125 dias até o nascimento, se esses animais se infectarem nesse período, pode haver o nascimento de animais clinicamente normais, com um tamanho reduzido, positivos para anticorpos, porque quando a infecção aconteceu, o sistema imunológico já estava em fase de maturação, ou já maduro, já produzido, e sem infecção persistente, porque aí pode ter havido um controle, a infecção pode ter sido debelada. Então, o grande X da questão é,
os animais que se infectam entre 45 e 125 dias de vida, porque são esses que vão dar origem àqueles animais persistentemente infectados. E se você observar mais no final aqui o quadrinho, você vai ver que o aborto ele poderá acontecer em qualquer momento, né, dessa infecção. Então, não é regra, né, que isso aqui aconteça, é só uma questão mais didática para a gente ter parâmetros, né, períodos para a gente se orientar. Para se fazer o diagnóstico, a infecção deve ser suspeita em todos os casos de doenças respiratórias, entéricas, de ulcerações no trato digestivo e de perdas reprodutivas. Então, assim é complicado, né? Porque tem muita doença, inclusive a primeira, que também se manifesta dessa maneira. Para se fazer o diagnóstico, também apenas a confirmação ela vem com o uso de técnicas laboratoriais. Isolamento viral em cultivo celular, seguido de imunofluorescência direta. Então, você vai conseguir, aplicando-se a técnica de imunofluorescência direta, observar as partículas virais nesse cultivo celular. Existe o que seria o padrão ouro, né? A técnica mais recomendada, que seria a vírus neutralização. Mas é uma técnica extremamente laboriosa, cara, que não se faz em qualquer lugar. Então, em decorrência disso, se utiliza com muita frequência o ELISA e a PCR, para também se fazer o diagnóstico da diarreia viral bovina. Tá? Em relação às medidas de controle e profilaxia, o mais importante é a detecção e a eliminação desses animais persistentemente infectados. Então, como a gente viu, eles são os ditos cavalos de Troia dentro do criatório, né? E podem vir a desenvolver a doença das mucosas mais tarde. E o controle do ingresso de animais e de sêmen que podem vir infectados. A gente viu que o vírus ele pode ser carreado também através do sêmen. Então, a medida de controle mais adequada também aqui é a vacinação. E antigamente, só eram permitidas as vacinas atenuadas. Mas eu acho que foi o ano passado que começou-se a liberação também de uma vacina inativada para diarreia viral, tá? Então, o protocolo basicamente é assim. Bezerros que forem vacinados entre 4 a 6 meses, eles têm que ser revacinados com mais ou menos uns 30 dias ou 40 dias depois. Faz-se uma dose de reforço, né? Sempre é muito comum essa questão de fazer essa dose de reforço. E aí um novo reforço entre 8 e 12 meses. A partir daí, você vai fazendo reforços ou semestrais ou anuais, né? Dependendo da região, da endemicidade da doença naquela região em que você esteja. Tá? Geralmente é um reforço anual, mas tem situações em que esse reforço é dado de 6 em 6 meses, né? Depois que passa esse protocolo inicial. As fêmeas que irão participar de manejo reprodutivo, indica-se uma revacinação com 2 a 3 semanas antes da temporada de monta, para que elas tenham, né, níveis adequados de proteção quando chegar esse período de monta. Então, essa seria a diarreia viral bovina, né, os aspectos gerais sobre a diarreia viral bovina.